A passagem de hoje é Marcos 13, versículos 14 a 23. Vamos ler juntos. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito, estar onde não deve estar, quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado, que não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo, que não volte atrás, para tomar a sua veste. Mas ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. E, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós, vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Amém. Um dia de sobrevivência, uma fé de discernimento. Gostaria de compartilhar a palavra sob o título Um dia de sobrevivência, uma fé de discernimento. Ao lermos a passagem de Marcos 13 que acabamos de ler juntos, a maioria de nós pensa, é difícil, é assustador. O que significa isso? Mas, se olharmos para esta passagem apenas dessa forma, perderemos algo importante. Esta não é uma palavra para nos assustar, mas, na verdade, é uma palavra para nos fazer sobreviver. Olhando para o mundo de hoje, o coração das pessoas é naturalmente abalado. As notícias de guerra não cessam, a economia parece instável e as pessoas parecem estar se tornando cada vez mais extremistas. Nesses momentos, nos perguntamos, será que este é o fim dos tempos? As coisas vão piorar ainda mais? No entanto, a resposta de Jesus vem de uma forma diferente da que esperamos. Ele não nos diz quando será o fim, mas, em vez disso, pergunta, como vocês viverão então? No versículo 14 está escrito, ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito, estar onde não deve estar. Esta expressão vem do livro de Daniel. Na passagem paralela de Mateus, está registrado que este mesmo conteúdo veio do livro de Daniel. No livro de Daniel, há um evento em que o santuário e a adoração a Deus são profanados, os sacrifícios são interrompidos e algo abominável é colocado em seu lugar. Jesus não está falando apenas de um mundo desagradável, mas está nos advertindo sobre uma crise em que algo que não é Deus entra no lugar de Deus, destruindo a ordem da adoração. Para os discípulos daquela época, essa era uma advertência realmente urgente. E para nós hoje, esta palavra pode ser recebida como uma advertência para discernir o que está tomando o lugar de Deus. Simplificando, no momento em que algo diferente entra no lugar onde Deus deveria estar, isso se torna a abominação. Mas não devemos ver isso apenas em um nível pessoal. Vai além do problema de o dinheiro se tornar um ídolo em meu coração. O problema maior é que o próprio padrão que move as pessoas muda. No momento em que o padrão não é mais a verdade, mas o dinheiro, o poder ou a palavra humana, algo diferente já subiu àquele lugar. Isso se repetiu ao longo da história. Ídolos entraram no templo, o poder tomou o lugar de Deus e as pessoas aceitaram isso como algo natural. E o resultado foi sempre o mesmo: desolação e ruína. Portanto, o mandamento de Jesus pode ser recebido não como uma palavra para incitar o medo, mas como uma ordem de discernimento para sobreviver. Então, o que devemos fazer? Acharíamos que Jesus diria, lutem e conquistem, ou perseverem, mas em vez disso, ele nos diz para fugir. As expressões fujam para os montes, que não desça e que não volte atrás, não são metáforas, mas palavras que exigem ação. Aqui, há pensamentos que precisamos corrigir. Pensamos que perseverar até o fim
é fé, e que suportar incondicionalmente é fé. Mas a passagem de hoje quebra esse pensamento. A fé não é aguentar incondicionalmente. Se é uma estrutura que nos afasta de Deus, sair dela pode ser fé. Se a direção está errada, partir é fé. E se a estrutura está errada, sair dela pode ser obediência. Dizem que algo assim realmente aconteceu. Em uma igreja, as pessoas estavam sendo avivadas e se reunindo em grande número. Diziam que orar curava doenças, e a atmosfera se tornou fervorosa. Então, as pessoas continuaram a se reunir. Externamente, parecia que a igreja estava indo muito bem e avivada. No entanto, com o tempo, uma mudança estranha começou a ocorrer. A história da cruz desapareceu daquela igreja, a história do pecado e do arrependimento desapareceu, e apenas restaram histórias de tudo vai bem, você vai prosperar, você será abençoado. Então, um pastor que ministrava naquela igreja começou a se perguntar: isso está certo? Finalmente, esse pastor decidiu deixar a igreja. Naquela época, as pessoas ao redor disseram: por que você está saindo? As coisas não estão indo bem agora? O pastor respondeu: o problema não é que as coisas estão indo bem, mas que a direção está errada. Amados, esta é a advertência da passagem de hoje. Nem tudo que parece bom por fora é correto. Quando algo começa a tomar o lugar de Deus, não devemos nos apegar, mas partir. É o que diz o versículo 21. E então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque isso? O que é errado é, na verdade, fácil de ver. O perigo real é o que parece certo, mas está errado. E uma palavra ainda mais assustadora se segue no versículo 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Muitas vezes pensamos que, se há milagres, Deus deve estar presente. Mas a Bíblia não diz isso. Não é o milagre que prova a verdade, mas a verdade que julga o milagre. E a palavra decisiva é que eles tentarão enganar, se for possível, até os escolhidos. Acredito que esta seja uma advertência muito importante. Ter uma fé de longa data não significa que estamos seguros, e estar no ministério também não nos torna seguros. Qualquer um pode ser abalado. Por isso, no versículo 23, Jesus diz uma coisa: mas vós vede. Isso não é simplesmente um aviso, mas significa para estarmos continuamente despertos, para mantermos os olhos abertos e estarmos despertos. E Jesus diz: eis que de antemão vos tenho dito tudo. Esta palavra não tem apenas a função de nos informar. A conclusão é que ele exige de nós uma atitude. Jesus está nos lançando a pergunta de como viveremos com discernimento. Amados, aplicando esta palavra às nossas vidas hoje, podemos pensar em 3 coisas. Primeiro, se vivermos vendo o mundo de forma muito romântica, só ficaremos mais confusos à medida que o mundo se torna mais duro. Mas isso não é estranho, é o fluxo natural de um mundo caído. Falamos sobre o fim dos tempos e, com tantas guerras e coisas ruins acontecendo, chegamos a dizer que é o fim dos tempos. Mas, na verdade, a vida de todos os cristãos, desde os discípulos que viveram após a ascensão de Jesus, passando pela era dos pais da igreja e pela Idade Média, sempre foi no fim dos tempos. Não sabemos o dia nem a hora, mas a vida que eles viveram sempre foi no fim dos tempos. Guerras, fomes, pobreza e violência nunca cessaram, e rumores de guerras continuaram. Portanto, a era em que vivemos também é um mundo caído, então é natural que haja muitas coisas confusas. Seria bom que reconhecêssemos isso e pensássemos que ainda estamos vivendo no fim dos tempos. Segundo, perseverar incondicionalmente não é fé. Se a direção está errada, deixar esse lugar é fé. Há momentos em que sair de uma estrutura errada é obediência. Precisamos ter a sabedoria para discernir isso. Por último, devemos julgar pela palavra, não pelos sentimentos.
Se o nosso padrão for a fala humana ou os resultados visíveis, seremos inevitavelmente abalados. Se nos apegarmos ao que muda, seremos abalados. Apenas a palavra imutável deve ser o nosso padrão. Então, o que devemos fazer hoje? Terminar com um vago, preciso viver pela palavra, é, na verdade, difícil. Antes de tomar uma decisão importante hoje, seria bom se apegar a um versículo da palavra primeiro. E seria bom verificar se o meu coração está seguindo a palavra ou o ambiente. E, se possível, tente registrar esta noite. Escreva com base em que padrão você tomou suas decisões hoje. Ler a palavra apenas de manhã e viver o resto do dia sem se importar com ela, lembrando-se dela apenas na manhã seguinte, na verdade, não permite que nossa fé cresça plenamente. Portanto, seria bom meditar na palavra uma vez de manhã e uma vez à noite, e viver dessa maneira. Amados irmãos em Cristo, o maior problema dos últimos tempos não é simplesmente a perseguição, mas a perda do discernimento. Por isso, quem desmorona não é a pessoa fraca, mas aquela que se apegou à coisa errada. Portanto, ao começar o dia de hoje, gostaria que fizéssemos esta pergunta: com base em que padrão julgarei hoje? Decidir a que nos apegaremos hoje determina se desmoronaremos ou sobreviveremos. Hoje, diante de decisões importantes, que eu e vocês possamos primeiro verificar a palavra, examinar qual é o padrão do nosso coração e viver um dia de sobrevivência com uma fé de discernimento. É o que oro em nome do Senhor.